Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Estudar as formas de adequar a produção de mercadorias e serviços às necessidades do consumidor, com o objetivo de otimizar o lucro, tem um nome: marketing. Mas, para chegar a esse resultado, os profissionais da área precisam estar atentos à constante mudança na relação entre o cliente e a empresa. E se, décadas atrás, a ideia de empurrar produtos era algo corrente, hoje é preciso entender os anseios do indivíduo e suas pegadas digitais. Eu sou o Caio Corraini e hoje vamos entender como esse processo levou o marketing a se reinventar de maneira drástica, que mudanças ainda estão por vir e, diante desse cenário, o que se esperar do profissional da área. E para isso eu converso com dois experts da ESPM. A Iná Futino Barreto, coordenadora geral de pós-graduação Lato Sensu, e o Edson Crescitelli, professor do mestrado profissional em comportamento do consumidor da ESPM. Eles também são os revisores técnicos das últimas edições brasileiras do livro Administração de Marketing, de Kotler Keller, considerado a Bíblia na área. Queridos, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Sejam muito bem-vindos ao Lifelong Cast. Obrigada eu, Caio. Um super prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço também o convite, Caio. Vamos lá então, queridos. Quais vocês diriam que são as transformações mais relevantes que vocês observaram no marketing nesses últimos anos? Como que a gente abre e contextualiza para o nosso ouvinte como que essa área tão importante para a gente vem se alterando constantemente nos últimos tempos? Bom, Caio, marketing é resposta ao mercado. À medida que o mercado evolui, o trabalho de marketing obrigatoriamente precisa evoluir junto com isso. O que eu poderia apontar como as principais mudanças que a gente já vem enxergando? A gente migra de uma visão de fechar transação, a gente migra de uma visão de comunicação e captação para uma visão de marketing mais abrangente, marketing como gestão da demanda, de fato, marketing como uma visão de negócios. Então, o olhar não é mais comunicar apenas e trazer um cliente. O olhar é como manter o relacionamento com esse cliente ao longo do tempo, como otimizar nossos recursos, como conseguir desenvolver uma oferta adequada para o mercado com o qual eu quero conversar. E aí a gente vem na esteira dessa mudança de mindset, como eu disse, de comunicação e fechamento de transação para relacionamento, a gente começa a enxergar uma série de outras mudanças mais operacionais e táticas, podemos dizer assim. E aí eu destaco o olhar para análise de dados e inteligência para tomada de decisão de marketing, a decisão baseada em acompanhamento de resultados e KPIs. E agora, mais recentemente, a entrada forte da inteligência artificial dentro da tomada de decisão. Então, e complementando, esses comentários da Iná, esse cenário todo, que mudou e transformou também a área de marketing, junto com ele vem a necessidade da mudança do perfil do profissional de marketing. Então, a gente tem um desafio hoje, eu digo a gente escola, a gente sociedade, a gente o mundo corporativo, de ter um profissional de marketing muito mais capacitado e que tem que ter hoje nas suas competências não só a parte mais estratégica do negócio, da parte marketing, mas também um domínio da parte de dados, da ciência de dados, que a base desse marketing mais contemporâneo é essa. Então, isso transforma tanto a aplicação, quanto os profissionais que vão trabalhar com esse tipo de conceito, esse tipo de estrutura dentro das empresas. Eu gosto, professor, que você já meio que puxou a minha segunda pergunta, que é justamente falando desse profissional no meio de carreira, que acabou sendo pego, por essas mudanças, como a professora mencionou também, em esse foco no relacionamento e todas essas coisas. Como que ele pode lidar com tudo isso que está mudando? Que tipo de habilidade alguém que quer trabalhar com marketing hoje precisa desenvolver, além desse conhecimento aí relacionado às evoluções tecnológicas, inteligência artificial? Como mais essa pessoa pode se preparar para lidar com esse mercado de marketing hoje, que é tão diferente do que a gente via, antigamente? Beleza, deixa eu fazer um slogan aqui, tô fumando meu charuto. E não, gato, você vai ter que aprender a lidar com dado, e bastante dado.
Não, é isso mesmo, Caio. Eu acho que essa ideia do profissional de marketing como aquele grande criativo que um belo dia tem uma eureka e tem uma ideia sensacional, já não é mais verdade faz muito tempo. O marketing hoje é, de fato, grandemente pautado em decisão baseada na inteligência e acompanhamento de dados e de resultados. Então, acho que é muito importante que aquele profissional que está vislumbrando a carreira em marketing ou que já está trabalhando dentro dessa área, se mantenha sempre atualizado. A gente sempre fala isso porque é uma grande verdade. O trabalho de marketing é um trabalho que muda com uma velocidade muito grande. Se a gente até for olhar para o que a gente trabalha aqui dentro da escola, para as aulas, para os conteúdos, eles se tornam obsoletos com uma velocidade muito rápida, justamente em função das mudanças de mercado. E o que eu acho que são as competências essenciais que um profissional hoje precisa ter, elas deixam esse mundo da criatividade pura, mas ela não perde importância e ele caminha para o mundo da inteligência de dados, análise de dados e estatística. Eu digo, e é um pouco cruel, mas enfim, eu digo que o profissional de marketing ele precisa ter a cabeça nas nuvens e o pé muito sólido fixado no chão, porque é isso mesmo que a gente precisa. Alguém que tem um olhar de criatividade, de entendimento, de leitura do público que é bastante sutil, mas que consiga fazê-lo com um olhar de dados e resultado. E esse binômio que não é fácil da gente conseguir alcançar. E um outro aspecto, né, desse cenário, Caio, de quando a gente pensa no profissional, a gente tem duas grandes dimensões nesse aspecto, né? Uma é que hoje o profissional de marketing, o tradicional, como a Iná destacou, ele lidava com essa parte técnica basicamente com o apoio do pessoal de TI. E hoje isso já está fundido, então não dá para ter mais a área de marketing e a área de TI nesse tipo de aplicação, né? O profissional de marketing ele tem que ter um pouco dessas duas coisas. E aí é um grande desafio, né, para os profissionais novos que estão entrando no mercado, porque às vezes eles têm até mais facilidade com a parte, digamos, digital, porque ele é um nativo digital, mas ele tem mais dificuldade com a questão estratégica, a questão criativa, que não deixou, né, não perdeu o seu espaço. Ela divide o seu espaço, né? Ela perdeu no sentido de dividir, mas não sua importância. E para os profissionais que já estão no mercado, o desafio é como incorporar essas novas competências, né? Porque a gente não tem mais espaço para esse profissional desse modelo mais tradicional, desse marketing mais intuitivo, né? Desse marketing, eu diria, até um pouco mais romântico. Né? Então o marketing agora ele tem um componente técnico muito grande, né? Ele está muito perto da ciência de dados. Tanto é que hoje se fala um pouco no conceito, né, de MarTech, né, que é uma junção de marketing com técnica, né, com tecnologia. Esse cenário afeta tanto novos profissionais, os que estão começando carreira, quanto os que já estão na carreira. Então essa transformação ela pega todo mundo. E eu gosto que vocês mencionam bastante, né, essa evolução digital, essa necessidade de polivalência em relação a todos esses conhecimentos. E eu queria perguntar para vocês, então, quais tecnologias que são imprescindíveis para o profissional de marketing na atualidade? O que essa pessoa precisa saber, como que ela pode olhar para a própria profissão e falar, ok, eu preciso me aprofundar nisso aqui? Acho que imprescindível seriam as ferramentas de marketing digital. Então, quando a gente fala de otimização, growth, acompanhamento de resultados, imprescindível também ferramentas de análise de dados. E já olhar para a inteligência artificial, sem dúvida, é um caminho que é sem volta e a gente vai precisar trilhá-lo com certeza. E uma coisa importante, né, dentro dessas novas habilidades é o profissional do marketing entender que a essência da atividade dele não mudou. A essência é conhecer mercados, é trabalhar com demandas, ajustes de oferta e demanda, desenvolver produtos, serviços. Essas demandas, elas não mudaram. O que a gente tem hoje é um conjunto de ferramental muito mais sofisticado, muito mais complexo, muito mais preciso para lidar com tudo isso. É nesse momento que a intuição cede espaço para a técnica. Então, ele precisa conhecer essas ferramentas, né, os princípios, né, como elas funcionam, mas principalmente como ele aplica esse conhecimento digital, esses recursos digitais para a sua atividade, né? Então, é importante ressaltar isso, porque senão dá a impressão, né, de que o cara de marketing, né, o profissional de marketing está virando um especialista em dados, um especialista. Ele tem que entender isso, mas isso são ferramentas, são meios para a atividade que ele precisa desenvolver dentro da área de marketing.
né? Então, essa combinação que é o segredo aí de um bom gestor de marketing, não só para o futuro, como a partir de agora. Acho que esse ponto que o Crescelli levantou é muito bacana, Caio, e muito importante. Quando a gente olha quais são as ferramentas que o profissional de marketing precisa dominar. E sim, ele precisa dominar a análise de dados, ele precisa dominar as ferramentas de marketing digital. Mas essa sutileza que o Crescelli traz é essencial. A gente começa a ver muitos profissionais que se debruçam sobre as ferramentas sem entender e sem dominar o conceito que tem por trás. De nada adianta eu ser um expert em ferramentas se eu não entendo a estratégia de marketing, os conceitos e os fundamentos, se eu não entendo de mercado, de como desenhar, entender mercado, como desenvolver estratégia, essas ferramentas, esses pilares centrais se mantêm. E eles são, sim, a principal, ou a primeira, pelo menos, competência que eu preciso conseguir desenvolver. E aí, Caio, assim, né, mania de professor, a gente não consegue falar de um assunto sem conseguir ilustrar ou dar exemplos, né? É como se você estivesse pilotando um avião e você tivesse uma infinidade de instrumentos no seu painel, né? Muitos instrumentos precisos, instrumentos que medem vários tipos de coisa, mas que você olhando para eles, você sabe o que cada instrumento mede, mas você não sabe, né, o que você faz com essa informação, para que ela é útil, para que ela serve para você fazer o seu plano de voo. Então essa é uma analogia, né, do que a gente está falando aqui. E querendo ou não adianta nada eu ser o rei do algoritmo e não ter nada de bom para falar, né? Então, parabéns, querido, você tá usando, né, esse seu conhecimento tá aqui. A gente, só complementando, é a discussão atual do ChatGPT, né, que não se fala de outra coisa, né, no mundo corporativo, no mundo acadêmico, que as pessoas estão descobrindo que passado aquele impacto inicial, é mais ou menos isso. Ele pode fazer um monte de coisa, mas tem muita coisa que ele não faz, ou se as pessoas não sabem o que vão fazer, como vão utilizá-lo, ele não serve para nada, né, ele não tem utilidade nenhuma. Você tem que saber que existe essa ferramenta e como você pode usar essa ferramenta para os seus propósitos. Esse é o segredo. Exatamente. Por favor, todo mundo que está nos ouvindo nesse momento, não faça como um amigo meu que colocou lá, ChatGPT, por gentileza, me escreva uma mensagem de término de namoro. Ah, meu Deus. E mandou. Então, por favor, gente. Mas, consolidando ainda mais, né, esse nosso papo de mudança e transformação, a gente tem uma realidade em que as maiores empresas do mundo, elas não existiam na virada do século, por exemplo. O que eu queria saber de vocês é como que o marketing ajudou essas big techs a crescerem tão rapidamente e como essas organizações também, por sua vez, remodelaram o próprio marketing. Bom, Caio, aí é uma questão interessante. A gente pode até falar, né, alguma coisa parecida com o metamarketing, né? Na verdade, as duas coisas aconteceram, né? O marketing é uma ferramenta, uma técnica de gestão que seguramente foi útil para essas empresas, como empresas, crescerem no mercado, se consolidarem e nesse segmento, dominarem esse segmento. A questão é que esse tipo de negócio também gerou uma série de ferramentas que também são úteis ao próprio marketing. Então, uma coisa acabou alimentando a outra, mas com certeza essas empresas, como qualquer outra empresa, né, usaram o marketing para o seu processo de crescimento e consolidação. E agora o próprio produto que elas fabricam ou geram, né, os serviços que elas geram, acabam ajudando outras empresas na atividade de marketing. Com certeza. Eu diria também que todas essas grandes big techs que aparecem e que não eram as maiores empresas, na verdade nem existiam há alguns anos atrás. Tem até um gráfico bacana que foi replicado grandemente nas redes sociais, acho que faz uns 2, 3 anos atrás. Ele mostrava a evolução das empresas mais valiosas ao longo dos anos. E é engraçado que se a gente olhar lá da década de 60, 70, 80, 90, a mudança entre as empresas mais valiosas, as empresas de topo, era muito lenta. As empresas mais valiosas se mantinham como as mais valiosas por décadas. Na virada dos anos 90, anos 2000, 2010, 2020, a gente começa, principalmente a partir de 2010, 2020, a gente começa a ver uma mudança muito rápida. As empresas crescem numa velocidade absurda, muito, muito maior do que a gente costumava ver nas décadas passadas. Mas eu acho, Caio, que isso é um exemplo de tudo isso que a gente vem conversando. É um exemplo de empresas que conseguiram trabalhar de uma forma muito acertada essa união entre, eu havia dito binômio, agora eu vou mudar para um tripé.
os conceitos básicos de marketing, então, que é grandemente a importância de você entender o mercado e criar uma oferta toda ela, não só o produto, criar uma oferta que seja capaz de atender as necessidades de um dado grupo dentro desse mercado, de uma forma estrategicamente adequada, e trabalhar de uma maneira criativa e, ao mesmo tempo, baseada fortemente em dados para apoio de tomada de decisão e para acompanhamento de resultados. Esse tripé que consegue garantir é uma palavra muito forte, né? Mas que consegue estimular esse crescimento de uma maneira muito, muito mais veloz do que a gente via até pouco tempo atrás. Até porque as formas de acesso ao mercado hoje são muito mais dinâmicas, velocidade de captar resultado e, com ele, modificar a rota de ação que a gente está tendo é muito mais dinâmica, eu consigo perceber o erro, ajustar, criar uma nova rota de ação numa velocidade muito, muito maior. E é isso que garante esse crescimento da forma como a gente vem vendo agora, na minha visão. Sim, é interessante a gente perceber, né, que grande parte dessas big techs que estão agora no topo, elas não só se beneficiaram do marketing, como também acabaram oferecendo serviços e virando veículos, né, virando meio. Então, meio que se retroalimenta da mesma maneira com que o professor falou, que esse meta-marketing de que, eu cresço a minha empresa e depois chega um ponto em que o meu serviço, as pessoas utilizam o meu serviço, as minhas ferramentas para fazer mais marketing ainda, e aí, né, essa bola de neve, ela não acaba nunca, né. Para finalizar a nossa conversa, professores, vamos falar de futuro. Vamos falar do amanhã. Eu sei que é difícil, eu sei que eu tô colocando vocês aqui numa extrema saia justa, porque caramba, que mercado que é tão imprevisível como esse, né? Mas de que maneira que vocês enxergam o marketing do futuro? Na minha visão, claro, quando a gente fala em futuro, né, é uma coisa muito de percepção de cada um e tal, mas o que eu vislumbro, né, para o futuro do marketing é, primeiro, ele sempre, pela sua natureza, ele vai acompanhar toda a dinâmica da sociedade. Então, tudo isso que a gente está conversando aqui, ela não é uma coisa isolada, né? Essa questão da parte técnica, digital, a junção da tecnologia com as estratégias, isso está dentro de um contexto da sociedade atual. Então, o marketing sempre vai estar acompanhando isso, porque é essa a essência dele. Mas eu imagino que à medida em que toda essa tecnologia, toda essa parte tecnológica do marketing, ela vai sendo dominada e aplicada por todas as empresas do mercado, eu imagino que em algum momento a criatividade, a intuição, né, aqueles insights, eles vão voltar a ganhar algum espaço. Não acho que vai ser o que era no passado. Mas hoje, a empresa que domina muito essa parte técnica, ela leva uma vantagem sobre as outras que ainda não dominam na aplicação do marketing. Mas a hora que chegar um momento, né, vamos imaginar que isso é muito dominado e muito utilizado por todas as empresas, a gente vai começar a ter uma equiparação dessa parte técnica, porque ela é mais objetiva, ela é mais lógica. Então, talvez aí a questão do intuitivo, do criativo, dos insights ganhe um pouco mais de espaço em relação ao que tem hoje. E aí a gente vai ter talvez uma coisa mais equilibrada, mas não dá para imaginar esse retorno, né, como era antes, e nem tampouco a parte tecnológica deixar de compor o marketing. Eu acho que é o contrário, elas vão talvez coexistir, né, e aí as empresas vão tentar usar essas duas vertentes, né, de forma mais harmônica e com isso, né, conseguir uma performance melhor em relação aos seus competidores. Eu acho que é exatamente isso que o Crescere traz. O marketing é reflexo das evoluções da sociedade. Marketing é gestão de mercados. Então, à medida que os mercados evoluem, a atividade de marketing evolui junto com ela. Concordo com essa visão do Crescere de que sim, há um grande salto tecnológico e hoje dominar esse salto tecnológico ou estar melhor em relação a ele é uma grande vantagem, mas assim como os diferenciais de mercado, a tendência é que eles se homogeneizem. E quando isso ocorre, eles deixam de ser uma vantagem. E aí, talvez a volta dessa questão mais criativa e intuitiva seja um caminho que possa ser perseguido. E eu destacaria também como tendência o foco cada vez maior
no indivíduo e na oferta acertada às necessidades do indivíduo, na hipersegmentação. A gente caminha a passos largos em direção ao que a gente chama do marketing one-to-one, do ajuste da oferta às necessidades de cada indivíduo. Isso é uma tendência que eu acredito sem volta e que cada vez mais vamos nos aproximar disso mesmo. A gente conseguir ter ofertas ajustadas à necessidade de cada consumidor, seja ele B2B ou B2C, à medida que a gente consegue aprender sobre esse consumidor e assim ajustar aquilo que a gente pode ofertar a ele, seja em termos de produto, de preço, de canais, de forma de se comunicar. Eu achei excelente esses dois insights, principalmente porque essa questão da customização, a gente, né, já tá, entre muitas aspas, ficando mal acostumado, né? Eu assisto o que eu quero, quando eu quero, não vou ficar aqui assistindo comercial, a televisão é eu que mando. E também essa questão, né, de que quando todo mundo tem as mesmas ferramentas, a diferencial precisa ser outra, né? Então, eu acho que são dois caminhos aí extremamente seguros para a gente conseguir começar a olhar para o futuro, começar a se preparar também e até a gente chegar numa outra ferramenta que aí tu não vai ter que aprender de novo. E aí, né, eu acho que é sempre interessante essa evolução em relação ao nosso mercado. E na Edson, muitíssimo obrigado pela generosidade de oferecer tanto o tempo quanto o conhecimento de vocês para a nossa audiência. Eu espero muito que a gente tenha novas oportunidades de conversar aqui no Lifelong Cast. Muito obrigado por terem aceitado o convite. A gente que agradece, Caio. É sempre um prazer. É muito bom poder trocar com você, com Cristelli e com todos os ouvintes. Obrigada. Caio, foi um prazer estar aqui e espero que a Iná e eu tenhamos conseguido aí gerar alguns insights aí, né, a partir da nossa conversa para os futuros profissionais de marketing, né? Acho que esse é o grande objetivo aqui. Obrigado pelo convite. Como pudemos ouvir, o marketing passou, passa e passará por enormes mudanças. E quem quer se manter relevante na área precisa se atualizar. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita. O Lifelong Cast é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraine, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, curadoria e produção executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Edição e sonorização, Vinícius Krieger. Técnica de gravação, Andréia Xavier. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Coordenação geral, Maremoto, Vinícius de Lima. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Este podcast foi editado pela Maremoto.